Jovem Pan. Copa do Mundo Catar 2022. Para falar da Copa do Mundo, da classificação do Brasil e dos próximos jogos, a gente recebe agora o técnico de futebol, Júnior Rocha. Bom dia, Júnior. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso. Sempre bom estar falando de futebol, né? Muito bom, né, Júnior? Sempre é bom, ainda mais agora nesse momento da Copa. Júnior, a gente já tem aí definidos os 8 times das quartas de final. São 2 sul-americanos, 1 africano e 5 europeus. Alguma surpresa até aqui? A surpresa é o Marrocos. O Marrocos vem surpreendendo com uma organização defensiva muito forte. Um jogo de transição, né? Usa muito bem o contra-ataque. Vendo eles jogarem não é uma surpresa, mas se tratando de história e participações em Copa do Mundo Muito bem, a gente já volta continuando aqui com a entrevista, mas vamos para o Catar agora, porque a nossa enviada especial, Lívia Weber, está por lá acompanhando tudo e traz as últimas informações para a gente agora. Bom dia, Lívia, bem-vinda. Lívia, e os 8 melhores do mundo já estão definidos, né? Como está o clima por aí? Muita festa dos marroquinos ontem, ficaram muito felizes, né? Olá, olá, bom dia para vocês, boa noite aqui pra gente, quase boa noite, né? Eu tô aqui na Conmebol Tree of Dreams, é uma casa que a Conmebol organizou com todos os troféus, homenagens para os grandes ídolos aí do nosso futebol e, logicamente, não poderia faltar os 2 maiores ícones do nosso futebol sul-americano e mundial, obviamente, Maradona e nosso Rei Pelé. Um possível embate, viu, dessa nossa semifinal aí. Na sexta-feira, nas quartas de final, o Brasil vai enfrentar a Croácia e a Argentina vai enfrentar a Holanda. Se puder apostar, eu apostaria numa semifinal entre Brasil e Argentina. E aqui, ó, junto, um do lado do outro. E no sábado vai acontecer os 2 outros jogos também das quartas de final, né? Que vai ser Portugal e Marrocos e o jogaço entre França e Inglaterra. Se puder apostar, como já falei, acredito numa passagem de Portugal e acredito na França, nossa tão temida França. Mas é isso aí. Hoje um dia de folga do nosso futebol, sem nenhum jogo. A gente está curtindo aqui essa casa que a Conmebol montou com essa linda homenagem ao nosso Rei Pelé, com o nosso orgulho, o orgulho do nosso Brasil, né? A gente sempre fala, e todo mundo, quando a gente fala que é brasileiro, Brasil de quem? Brasil do Pelé, do cara, né, que transformou realmente o nosso país num país do futebol e até hoje é o ícone. E esse ano aqui no Catar, o grande candidato ao título da Copa do Mundo 2022. Ontem você acompanhou os jogos que aconteceram, né? Como é que foi aí o jogo de Portugal? Aliás, também teve o jogo de Portugal, né? A gente viu muitos gols. Mas os marroquinos que ganharam da Espanha, aí uma das favoritas para disputar essa Copa, como você vendo aí de perto, como é que estavam os marroquinos e os espanhóis também, que foram derrotados, infelizmente? Olha, estão dizendo, e eu também acredito, que a grande zebra desse ano, né, é o Marrocos ter passado. Olha, tem uma grande quantidade de marroquinos aqui no Catar. Na verdade, a torcida de maior barulho aqui. Eles estão muito felizes. Foi linda a festa deles. Ganharam ali no sufoco, né? Foi realmente uma zebra considerada aí. Ninguém acreditava que o Marrocos passasse aí pela Espanha, mas passou. Passou no sufoco, mas passou e vem forte, viu? Eu acho que não é um time bobo, não. Mas acredito que, nesse caso, a Argentina do Messi vai passar aí, não vai dar chance aí para o Marrocos e o Brasil vai acabar em Portugal lá do Cristiano Ronaldo vai passar, porque o Messi aqui vai encontrar o Brasil e o Cristiano Ronaldo aí, na verdade, que não entrou em campo ontem e foi o que mais falaram. Uma vitória de 6-1 sem Cristiano Ronaldo começando a partida. Teve gente que criticou, mas eu acho que o técnico acertou. É isso aí. Lívia, obrigada aí pelas suas informações até aqui. Acompanhe tudo e traz as últimas informações para a gente ainda até o final da Copa, né? Amanhã temos mais Lívia aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigada por hoje, bom trabalho para você por aí. Boa noite, né, já.
Bom, vamos voltar então com o nosso técnico, o Júnior Rocha. Júnior, aí, qual a maior decepção até aqui, na sua opinião, entre os eliminados, talvez, aí da Copa já? Eu acho que foi a Alemanha, né? A Alemanha tem um futebol muito competitivo, a sua liga muito competitiva, muito investimento. Sempre fez ótimas campanhas aí em Copa do Mundo. Acho que ficou para a Alemanha a grande decepção desse ano, hein? Pois é, né? Logo a Alemanha. Júnior, o Brasil é um dos grandes favoritos para ganhar essa Copa, na sua opinião? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E passando fase a fase, a gente vai conquistando mais prestígio e vai se fortalecendo aí a seleção brasileira, né? Acredito muito na coletividade, na organização. O Brasil tem feito uma Copa do Mundo aí padrão, nível seleção brasileira. Bom, por falar em Brasil, aí a seleção brasileira começou a preparação para o jogo das quartas de final contra a Croácia, que acontece na sexta-feira. Vamos acompanhar a reportagem de Celso Ardengue. Depois de uma atuação de gala com direito à goleada diante da Coreia do Sul, a seleção brasileira realizou nesta terça-feira o primeiro treino de olho no confronto das quartas de final da Copa do Mundo contra a Croácia. Enquanto os titulares fizeram um trabalho de recuperação na parte interna do estádio Gran Hamá, a comissão técnica comandou uma atividade em campo reduzido apenas com os reservas. A novidade do dia foi Alex Sandro, que está em fase final de recuperação de uma lesão no quadril. O lateral esquerdo segue treinando separado dos demais atletas, mas a expectativa é que ele retorne já para o jogo dessa sexta-feira. Por sua vez, Alex Telles, convocado para ser reserva imediato de Alex Sandro, deixou o Catar a pedido do Sevilha. O clube espanhol exigiu seu retorno assim que soube do corte por conta de uma lesão no joelho direito. Depois da atividade, os jogadores foram liberados para curtir o resto do dia ao lado dos familiares. Agora, a seleção brasileira terá mais 2 treinamentos antes do duelo decisivo contra a Croácia, que acontece já nesta sexta-feira, ao meio-dia, no estádio Cidade da Educação. Mais do que a bola redonda que jogou contra a Coreia do Sul, o Brasil pode se apegar ao retrospecto contra os croatas para acreditar no retorno às semifinais de um Mundial após 8 anos. Em 5 confrontos, sendo 2 em Copas, a Canarinho jamais foi derrotada. São 3 vitórias e 2 empates. Repetindo a dose, a nossa seleção ficará a 2 jogos de conquistar o tão, mas tão sonhado hexacampeonato mundial. Estamos com o Júnior Rocha. Júnior, o que a gente pode esperar desse jogo aí de sexta-feira contra a Croácia? Quem deve estar como titular aí nesse time? Nessa fase de mata-mata, acredito que o nível de concentração conta muito, né? E o Brasil vem mostrando esse nível de concentração na Copa do Mundo, onde a margem de erro é muito pequena. Acredito que o Alexandre volte, sim, né, a ser o titular da seleção, porque jogou o Danilo improvisado nesse jogo. Acredito também que o Neymar vai estar numa forma melhor do que teve nesse último jogo. Parar 3, 4, 5 dias para atleta de alto rendimento não é bom, mas mostrou, né, sua capacidade nesse último jogo, ajudando muito na questão coletiva. É um jogador muito individual, mas tem se doado muito para a questão coletiva, né, suas estratégias do Tite, né? Então, assim, acredito que o Brasil vá para a final, passe essas quartas, passe a semifinal contra a Holanda, vou torcer que seja a Holanda, depois pega a França na final. Essa é a sua aposta, então. Agora a gente pode ter os 4 melhores do mundo aí nessa semifinal, né? O Messi, o Neymar, o Mbappé e o Cristiano Ronaldo, né? Qual a sua aposta? Seria legal ver. São grandes jogadores, atrai muito público. Quem atrai público mesmo são esses grandes jogadores, essas grandes seleções. Seria interessante ver essas semifinais aí. Mas eu, como um brasileiro precavido, não gostaria de pegar a Argentina. Acho que ninguém quer, né, Júnior? Bom, seguimos agora com uma outra informação, agora sobre Marrocos e Portugal, que farão um dos jogos aí das quartas de final no próximo sábado. A reportagem é de Guilherme Silva. A Copa do Mundo no Catar se aproxima da reta final. E o último confronto das quartas de final do torneio foi definido na última terça-feira. Marrocos e Espanha empataram em 0-0 nos 90 minutos de jogo e na prorrogação. Enquanto nas penalidades, a seleção marroquina levou a melhor, vencendo por 3-0.
Já Portugal passou com mais facilidade pela Suíça e avançou com uma goleada por 6-1 no tempo regulamentar. Sendo assim, os duelos da próxima fase serão Brasil e Croácia, Holanda e Argentina, Marrocos e Portugal, Inglaterra e França. A seleção brasileira abre as quartas do Mundial contra a Croácia, na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no estádio Cidade da Educação. E claro, tudo da Copa do Mundo você acompanha aqui na Jovem Pan.